BR, né? O BR é uma tag que serve para definir quebra de linha. Então, quando eu quero quebrar uma linha, eu utilizo o BR. Então, reparem que aqui o BR, né, ele não tem uma tag de fechamento, né, não tem um barra BR. Então, por isso, eu coloco essa barrinha aqui antes do sinalzinho de maior. Tá? Então, isso indica que essa tag não precisa ser finalizada. P e barra P. Essa tag define um parágrafo, né, ou um bloco de parágrafo. Tudo que tiver aqui no meio, entre o P e o barra P, vai ser considerado o bloco do parágrafo. Tá? O espaçamento entre o parágrafo e outro é maior do que uma quebra de linha. Tá? Isso você vai observar na prática. Ok? Então, aqui um outro exemplo. Né? Temos aqui as nossas tags e aqui no cabeçalho, né, no body, desculpe, temos Hello World e aqui um outro texto. Esse outro texto, se você visualizar no documento, ele vai aparecer na mesma linha aqui do Hello World. Por quê? Se eu não definir nada aqui na frente, ele vai considerar como sendo tudo na mesma linha. Para que ocorra uma quebra de linha, eu tenho que dizer para ele que vai quebrar a linha. Então, eu tenho que colocar o BR aqui. Ó. Então, BR quebrou a linha. Então, dessa linha para a próxima linha, eu tenho uma quebra de linha. No final dessa outra linha aqui, eu defino um bloco de parágrafo. Então, P, o texto que eu quero, barra P. Então, esse bloco aqui, no caso esse texto, tudo bem, está dentro de um bloco de parágrafo. Tá? Então, vocês vão reparar que esse espaçamento aqui é maior do que o espaçamento do BR, né? O espaçamento entre linhas. Temos também, né, os cabeçalhos. Cabeçalhos eu posso definir cabeçalho de nível 1, né, cabeçalho de nível 2 e assim por diante. Sendo que o maior cabeçalho, né, ou seja, aquele que tem o texto maior, é o que tem um número menor. Então, o 1 aqui especifica o cabeçalho que tem nível 1 e é o cabeçalho que tem o texto maior. O cabeçalho de nível 2 é o cabeçalho que tem um nível inferior, né, e o texto vai ser um pouquinho menor do que o H1. E o H3 um pouco menor que o H2. E assim por diante. Ele vai aqui até o 6, né? São 6 níveis que eu tenho. Um recurso muito interessante, e na minha opinião, o principal recurso das páginas HTML é o recurso de links, né, ou ligações, né, âncoras. Uma âncora, né, ela serve para interligar documentos ou referências dentro do próprio documento. Alguns parâmetros que nós podemos utilizar, né, o href e o link, né, ou seja, a página que eu quero chamar. Se eu quiser abrir uma determinada página, eu coloco no href. O name serve para especificar quando eu determino uma seção dentro da minha página. Ou seja, dentro da minha página eu posso estabelecer várias seções de texto e para cada uma eu posso atribuir um nome, sendo que eu posso acessar diretamente cada seção dentro da mesma página. Tá? Isso seria mais ou menos um recurso de como se fosse um índice, né? Dentro da mesma página. Você clica lá em cima no índice da página e ele direciona você para aquele item especificamente mais abaixo. Ah, então, o name serve para nomear cada seção e o href serve para você chamar um determinado link. Então, aqui um exemplo, né? A é a minha âncora, href igual. Então, coloco aqui entre aspas, né? Aspas simples ou duplas, tanto faz. http www.paginadestino.com, né? Ou o link que você está querendo abrir, né? Você coloca ele aqui, ok? Esse texto, né, que vai aqui,
no meio, ele é o texto que vai ser mostrado lá para você clicar em cima, né? Normalmente é aquele texto que fica azulzinho, né? Com um tracinho embaixo para você clicar, que vai ser o texto visível, e quando você clicar aqui, né, no texto, ele vai direcionar para esse link aqui. E aqui eu fecho o bloco da âncora, né? Termino o bloco da âncora. Outro recurso muito utilizado é o recurso de listas. Posso ter listas não numeradas, né, que são aquelas bolinhas que determinam a sequência, né, ou uma lista de itens através de bolinhas, e também uma lista numerada, que eu determino lá os itens, né, de 1 até N ou de A até Z. Tá? As listas, né, são muito utilizadas, né, também na construção de menus e também de layouts, né? Elas são utilizadas também muito em conjunto com o CSS. Cada elemento da lista, né, eu coloco ele como LI. E antes eu defino de que tipo vai ser minha lista. Se vai ser um L para a lista não numerada ou OL para a lista numerada. Aí dentro eu coloco os itens da lista. Então, um exemplo aqui, ó, o L e cada LI, ok? E eu fecho com barra UL. Caracteres especiais. Então, o HTML, né, ele, por padrão, ele visualiza e mostra as páginas de acordo com o conjunto de caracteres especificado no navegador. Então, pode ser que você faça uma página e essa página seja exibida de maneira incorreta ou com caracteres estranhos a pessoas que têm uma codificação diferente em um outro navegador, ou até mesmo em outro país. Então, para que isso não ocorra, você deve utilizar esses caracteres especiais, né? No caso dos sinais de menor e de maior, quando quero representar esses dois caracteres, eu utilizo seus representantes em especial. No caso aqui, e-comercial LT, ponto e vírgula, para representar o sinalzinho de menor, né, já que esse tipo de caractere é um caractere reservado do HTML, e e-comercial GT, ponto e vírgula, para representar o maior, tá? Que também é um caractere reservado do HTML. Se eu quiser representar o próprio e-comercial, né, eu coloco aqui e-comercial amp, ponto e vírgula. Para representar aspas duplas, eu coloco e-comercial quote, né, e tem outros aí que você pode utilizar, dando destaque aqui para o e-comercial NBSP, ponto e vírgula, que representa um espaço em branco. Então, se você quiser colocar vários espaços em branco em sequência, você coloca e-comercial NBSP, ponto e vírgula, vários desses em sequência, cada um para representar um espaço em branco, já que o HTML ele elimina espaços em branco em sequência, ele só deixa um espaço. Outro recurso, né, para inserir imagens, eu posso ter alguns parâmetros, né, para definir uma imagem. Os mais básicos, né, são src, que define o arquivo que eu quero colocar de imagem. Então, coloco a tag de definição de imagem, que é img, src, o arquivo da foto, né, da imagem, pode ser um arquivo com uma extensão GIF, JPEG, JPG, PNG, né? Borda, ou seja, borda 1 é a espessura da borda, no caso aqui, espessura
da borda da imagem, 1. Se você não quiser que a imagem tenha borda, você coloca borda 0. Borda igual a 0, ele tira a borda da imagem. Width seria a largura da imagem. No caso aqui estou definindo para 100 pixels. 100 pixels a largura da imagem. E o alt, o ALT, é aquele texto que fica visível quando a imagem não pode ser exibida. Por algum motivo a imagem não pode ser exibida, ele mostra esse texto aqui. Tá? Outro recurso muito utilizado é o recurso de tabela. É muito bom para você, quando você precisa organizar elementos dentro da página. Por exemplo, um formulário, você precisa organizar esse formulário e não quer usar umas divs, por exemplo, que são um outro tipo de elemento, você pode usar a tabela. Então aqui tem um exemplo de uma tabela com duas linhas e duas colunas. Duas linhas e duas colunas. O início da tabela e fim de tabela. As tags para definir início e fim de tabela são table / table. Dentro de cada tabela eu tenho as linhas. Então a hierarquia é tabela e depois dentro da tabela linhas e dentro das linhas as colunas. tr e /tr determinam uma linha. Então aqui dentro de tr e /tr eu tenho uma linha.